Tudo bem, pessoal? Vamos começar a live em alguns momentos. Estamos aguardando a entrada do Eusébio. Assim que ele entrar, a gente começa a transmissão. Vamos só aguardar então o Eusébio entrar e aí a gente inicia a transmissão da live sobre juventude e uberização do trabalho. O Eusébio acabou de entrar, vamos colocar ele aqui online com a gente. Alô, Eusébio, tudo bem? Olá, Márcio. Márcio Taquaral. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo Boa bem? Está tarde me a todos e a ouvindo? todas. Estou ouvindo bem. Estão me ouvindo bem? Vamos dar início então à nossa live? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar eu vou apresentar o Eusébio, né? O Eusébio, ele é economista, professor e pesquisador, fez mestrado na PUC em economia e é doutorando da Unicamp. E ele também é presidente do CMJ, é o Centro de Estudos e Memória da Juventude. E o principal campo de pesquisa dele é essa questão do trabalho relacionado à juventude, e ele tem estudado muito esse fenômeno relativamente recente, que é a questão da uberização. Eusébio, o que você acha de iniciar conceituando o que é uberização? Que fenômeno é esse? Tá. Esse é um debate que está bastante em voga, né? Os pesquisadores do trabalho estão o tempo inteiro fazendo uma discussão. E essa discussão ela está associada, Márcio, a um processo de transformação do mundo do trabalho, né? E essa transformação, ela é uma transformação que ela parte de mudanças que vão ocorrendo, né, conforme as forças produtivas vão progredindo, vão gerando transformações e isso vai acumulando contradições nas relações de produção, né? Então, assim, se a gente fosse conceituar de forma muito simples, é um tipo de trabalho que está vinculado, né, associado à utilização de plataformas, que está vinculado a uma que está vinculado à utilização de plataforma e que ele é comercializado, né? É uma utilização do trabalho em que as empresas se apresentam como meros intermediadores, né, de um serviço. Então, as empresas elas não se apresentam como empresas que contratam trabalhadores, né, e faz com que esses trabalhadores ofertem um serviço de forma, de forma a estabelecer vínculos, a estabelecer relações mais sólidas com esses trabalhadores. Agora, sim, fato é que o que a gente vem constatando, o que a gente verifica, é que esse modelo, esse tipo de trabalho, né, esse tipo de relação, Tá requisitado, hein? esse tipo de relação de trabalho, ele está associado a mudanças que são mudanças, ao menos, em três processos que aconteceram de forma simultânea, né, que são uma certa mudança da forma, né, do paradigma econômico a partir da década de 70, mais ou menos, né, uma mudança, a transformação tecnológica, então existe uma mudança profunda nas bases, né, a gente abandona aquele padrão super rígido da segunda revolução industrial, do Fordismo, para ir consagrando novas tecnologias mais flexíveis que modificam a forma de você gerir o trabalho, que sofisticam a forma de você construir cadeias globais de valor em todo o mundo, né? E vinculado com uma ultramobilidade do capital. Então, o capital ele tem uma mobilidade que permite com que ele vai transitando em diversos países e vai se remodificando, vai se remoldando para diversas realidades. Então, se a gente fosse dizer assim que o processo da uberização ele é um processo que está vinculado com essas mudanças, né, que são do mundo do trabalho, mas que estão vinculadas a uma flexibilização e a um tipo de utilização do trabalho que busca tirar todas as barreiras do processo de valorização do valor, né, ou do processo de rotação do capital, né. Então, é uma forma nova, mas que vai assumindo outras feições, em especial em um país como o Brasil, que tem
que a gente vai falar um pouco mais aqui, que tem características que são muito convenientes para esse tipo de trabalho, né? Então, tem uma combinação de pelo menos dois elementos, né? Um é a tecnologia propriamente dita, que são esses novos atores aí, o próprio, pegando uns exemplos concretos, né? O próprio Uber, Rappi, iFood, e o outro é uma nova forma de estabelecer a relação de trabalho, pelo que eu entendi. Que o trabalhador dessas empresas, na verdade, não é um trabalhador de empresa nenhuma formalmente, ele ele é intermediado por uma dessas empresas que oferecem o produto, que na verdade oferece o serviço dele para um terceiro. Então você tem duas empresas participando, ou dois tomadores, né? Porque no caso do Uber pode ser uma pessoa física, com duas pessoas participando, e no fim nenhum deles é um empregador. Quer dizer, tem um trabalhador, claramente, tem possivelmente duas empresas recebendo por esse serviço, mas ninguém é o empregador dessa pessoa. Seria mais ou menos esses os elementos que a gente pode identificar nesse processo de uberização? Espera aí só um pouquinho que está ficando muito baixo o áudio aqui, o Taquaral, só ver o que é. Será que a conexão da internet está oscilando? Espera aí, só um segundo. Cuidado com a câmera aí, senão a gente vai ver, a gente vai perceber que esses livros aí são cenográficos, hein? Você pode repetir a pergunta, por favor, Taco? Então, pela sua apresentação, eu entendi então que existem pelo menos dois elementos desse fenômeno uberização. Um dos fenômenos seria a tecnologia propriamente dita, e o outro é essa nova relação de trabalho, que você tem digamos, duas pessoas tomando o serviço, o trabalhador, mas nenhum desses dois tomadores é o empregador dele. Então, por exemplo, os serviços de entrega de alimentação. O trabalhador, o motoboy, ele, pelo programa, ele está prestando serviço para o iFood, para o Rappi, etc., que por sua vez está vendendo o serviço do motoboy para uma pizzaria, para uma lanchonete, para um restaurante, e nenhum dessas duas empresas estão lucrando com essa atividade, são os patrões desse funcionário. Será que seria possível entender dessa forma? Só um minutinho, por favor. E pensando nisso, né, a partir dessa questão, porque existe tanto uma transformação tecnológica, que você até colocou, mas existe uma transformação que é social, né, econômica e social, e não necessariamente está relacionada à tecnologia. As duas se juntando geram esse processo, mas não necessariamente elas são vinculadas, quer dizer, a tecnologia poderia ser utilizada de uma forma a não precarizar o trabalho, da mesma forma que a gente vê processo de precarização do trabalho que não tem nenhuma relação com a tecnologia, né? A pessoa simplesmente não recebe os seus direitos, tá? Mas está vinculada a alguma empresa. Então, é isso. O que a gente vive, assim, o que a gente passou por um processo, né? Até acho que é bom a gente achei que ia ter essa nossa introdução, né? Que eu e o Taquaral estamos escrevendo um artigo juntos sobre o processo de uberização, e nesse artigo a gente está tentando trazer as diferentes formas, né? As diferentes visões, tanto no aspecto econômico, mudanças materiais, quanto mudanças institucionais e jurídicas, né? Então, assim, o que pode constatar, o que a gente pode constatar atualmente é que o que a gente essa transformação que a gente conversou, né, essa mudança das relações de trabalho, essa mudança que vai compelindo e gerando processos de contradição, né, essa mudança das forças produtivas que vão mudança das relações de produção, elas demandam, elas precisam que novas formas das empresas se organizarem, novas formas delas constituírem
a utilização do trabalho. Então, essa mudança que a gente viu na década de 70, né, é uma mudança, sobretudo das bases, sobretudo uma mudança institucional, né? Então, assim, a gente percebe que as relações econômicas, a gente vive um processo ali da estagflação, então é um processo em que as políticas keynesianas elas já não conseguem dar conta, não dão conta, porque existe um processo intensificado de mundialização do capital, existe uma pressão profunda para que a gente tirasse as rédeas, para que o capital conseguisse circular de uma forma mais livre no mundo, e ao liberar ele, para liberar da forma mais livre, ele foi encontrando novas tecnologias e novas formas de se organizar e, inevitavelmente, novas formas de utilizar o trabalho. O processo de uberização ele é interessante porque o tempo inteiro, quando a gente vai passando por isso, uma coisa que está em discussão é... Alô, Eusébio? Acho que a sua conexão deu uma travada. Ou será que foi só para mim? A ideia sociológica, né, do... Caiu um pouquinho aí? Caiu, não sei se fui eu que caiu ou se foi você, mas continua, por Ah, favor. tá. Tá bom. Então, assim, uma está vinculada a essa ideia sociológica, né, de como que as pessoas, né, um pouco do debate que a sociologia do trabalho fez, de como que o trabalho vai perdendo ou não importância na centralidade da sua vida, e outra é uma discussão sobre essa relação entre o que o Marx duas contradições do capitalismo que o Marx apresenta, que uma está vinculada à ampliação a ampliação da mais-valia do capital fictício, né, que tem a ver com uma produção de valor que não passa pela rotação do capital, não passa pela contratação de pessoas, é como se fosse o D de linha direto, né? Então, é uma mudança, um aumento do capital a partir de uma valorização futura e de expectativas, e uma outra questão está associada com a redução da queda, a tendência de queda da taxa de lucro, que aí é uma questão sobre o aumento do capital constante frente ao capital variável, ou seja, o aumento das máquinas frente ao aumento de pessoas. Então, uma discussão que está aí, isso aí, quando a gente fala que o capital passa a ter um dinamismo, passa a se valorizar a partir exclusivamente desse capital fictício e que isso determina a dinâmica do capital, é uma forma de dizer com categorias marxistas de que ele está perdendo, o trabalho vai perdendo centralidade na ideia marxista, né, utilizando categorias marxistas. O que a gente percebe é que isso não acontece. Por quê? Porque a ampliação do capital fictício vai gerando contradições muito profundas e ele vai buscando o tempo inteiro lastros, né, em setores da economia real. E aí o lance é o seguinte, sabe que a gente fica ouvindo o tempo inteiro que essas empresas, tipo a Uber, por exemplo, é uma empresa deficitária, né? Então, empresas que surgem como startups, elas são deficitárias por muito tempo, né? Então, isso pode ser, elas vão se valorizando por uma expectativa futura, e quando quando é autorizado, né, quando começam a cobrar resultados delas, aí elas vão agir de uma forma muito agressiva. Muito agressiva. Então, forma muito agressiva é o quê? É tentar construir cartel, é tentar constituir processo de oligopolização de mercados, é chegar num país, tentar estruturar leis. Então, assim, a gente vai passando... É bem parecido com o que Pode aconteceu com falar. aqueles patinetes, né? Que surgiram várias empresas de patinete, cobravam os preços inicialmente muito baixos, era até estranho, falou assim, puxa, mas é muito mais barato eu andar aqui de patinete do que às vezes pegar um ônibus, né? Dependendo se a sua região tiver um corredor. Por isso que o pessoal brinca, né? Que na Faria Lima todo mundo andava de patinete, porque em algum momento era mais barato você ir de patinete do que de ônibus. E essas empresas, de repente, surgiu um monte, de repente algumas delas começaram a ficar enormes, começaram a uma comprar a outra, fizeram uma joint venture e de repente elas meio que sumiram, né? Parece que não Exato. funcionou, elas não eram lucrativas de verdade. Então, a gente passa, isso é uma possibilidade, mas pensa comigo naquela outra possibilidade, daquelas empresas que faziam entrega por motoboy, né? Então, essas empresas faziam entrega por motoboy, o motoboy ele era vinculado a uma empresa,
esse vínculo que ele tinha, ele existia um trabalho por produtividade, mas ele também recebia, sobretudo, amparado pela legislação trabalhista, né? Então, inicialmente, as empresas, a Log, etc., outras empresas de entrega, passam a utilizar esse tipo de serviço, paga uma remuneração para esses trabalhadores um nível superior, né, ao que essas outras empresas pagavam, especificamente porque não se comprometiam com legislação trabalhista, não pagava tributação adequada no país, tinha uma postura de custo muito menor e também tinha uma ação, uma ação predatória na economia, que era cobrar pouco de quem, pelo menos inicialmente, né? Então é uma prática de dumping também, você cobra pouco enquanto você entra no mercado, talvez com um preço inferior ao custo, até que os seus concorrentes quebrem. Então, assim, e aí esses trabalhadores se deslocam para essa outra empresa e depois isso gera um efeito de redução do salário de forma integral, sem que aquelas outras empresas, inicialmente, que eram constituídas de uma forma tradicional, conseguissem se manter. Então, assim, isso é interessante a forma como o processo de uberização ele atuou, porque, assim, conforme essas empresas elas iam se consolidando nos mercados, elas iam todo mundo sabe não, mas quem lembra de quando começou a Uber no Brasil, os motoristas que iniciaram esse tipo de serviço, eles tinham rendimentos superiores a taxistas, né, superiores a trabalhadores de outras ocupações, né? E isso foi um período curto, mas que gerou um frenesi, né, de pessoas conseguindo atuar naquele mercado. Falou, ó, surge uma possibilidade de um emprego de qualidade, de um emprego digno para as pessoas, e que paga um salário bom, né, e de um serviço que é de ótima qualidade. Isso foi um espaço de tempo muito curto, né, porque isso faz parte do negócio deles. O negócio é, você ingressa num mercado, utilizando tecnologias muito baratas, utilizando o trabalho de uma forma ultra flexível, né? Então, o que a gente vive, e aí depois você tem que agir de uma forma predatória para conseguir se manter com algum nível de rentabilidade. E qual que é a rentabilidade que se espera? A rentabilidade que se espera é alguma que dê amparo àquele capital fictício, ou seja, aquela expectativa de lucro que foi criada quando foi comprada, quando as ações se valorizaram. Então, assim, isso é interessante porque parece que é uma coisa muito distante quando a gente olha da realidade das pessoas que estão trabalhando no trabalho uberizado, parece que é distante, mas na prática é altamente simbiótico, é o que faz parte desse processo, né? Faz parte do processo, como você está escrevendo no nosso artigo, de pressões para a flexibilização da legislação trabalhista. Por quê? Porque o que sustenta, né, essa dinâmica econômica, da economia, porque a gente tem um nome geral, eu até queria voltar sobre isso, né? A gente tem um nome geral, que seria uma economia de plataforma ou trabalho sob demanda, né? Existe um nome questionável também, que é gig economy, né? E ele é questionável quando a gente fala sobre a economia dos bicos, né? Que ele foi no Brasil como economia dos bicos. Ele é questionável por quê? Porque nós podemos falar sobre uma nova economia dos bicos no Brasil, né? O Brasil sempre foi uma economia dos bicos. O Brasil sempre lidou com o trabalho de uma forma muito rudimentar, né? Então, assim, o que eu acho que chama atenção para a gente nesse novo fenômeno é que a gente identifica uma nova forma de utilizar o trabalho, né? E essa nova forma de utilizar o trabalho, ela demanda uma alta tecnologia. Então, ela demanda que os trabalhadores tenham celular com uma internet razoável, um smartphone. Esses trabalhadores, eles precisam ser possuidores de parte dos meios de produção. Então, eles têm que ter uma bicicleta, têm que ter o celular, têm que ter a internet, ou tem que ter um carro, ou tem que ter a moto, né? Pensando esse lado da economia de plataforma, que é o trabalho sob demanda, né? O trabalho sob demanda, ele é um tipo de uberização, ele é a uberização no sentido de que ela tem que ser implementada num dado país, né? Então, assim, essa economia, que é quando a gente fala desse trabalho sobre demanda, esse tipo, a uberização, ela não se trata do trabalho de plataforma que é chamado de crowd work.
Esse crowd work é o tipo de ocupação que também vai merecer mais estudos futuramente, que é aquele tipo de serviço que pode ser executado em qualquer lugar do mundo. Então, eu quero fazer um logo para minha empresa, eu contrato uma plataforma para fazer, e pode ser um sujeito da Índia, pode ser um sujeito do Paquistão, pode ser um sujeito da França, de qualquer lugar do mundo, ele vai fazer esse logo. Estou falando sobre outro processo. Eu estou falando de um processo de uma economia, que é a economia, que é a uberização, que é de uma dinâmica econômica que demanda o trabalho que já existe naquele país. Não são ocupações que são absolutamente novas, né? Então, assim, Está criando emprego, o coisa transporte nenhuma. individual não é novo. É uma economia. Quando que não existiu o transporte individual? Né? Quando não existiu o táxi? Né? A entrega, seja por motocicleta ou de outras formas, como o correio faz, também não é uma coisa absolutamente inovadora. O que tem de inovador, de fato, é você conseguir realizar essas entregas alijando, né? Então, separando o trabalhador de qualquer tipo de direito ou de segurança. Que, em última instância, o que quer dizer isso? Você está transferindo ao trabalhador todas as oscilações do processo econômico. Então, você abrir um negócio, né, que é uma coisa também que no Brasil já é antigo. Né? A Ludmilla Abílio escreveu um livro falando sobre isso, sobre as vendedoras da Avon. Né? E assim, É o a questão é o empreendedor de quê? si É que mesmo, né? é o empreendedor, e que isso? Aí você pode falar um pouco para a gente também aí, Taquaral. Eu falo um pouco para a gente aí sobre o empreendedorismo. O que você tem refletido sobre isso aí? No empreendedorismo, bom, apesar de não ser o meu campo, né, área econômica, eu sempre entendi que o empreendedor era uma pessoa que abria uma empresa, quer dizer, ele comprava máquina, capital, contratava pessoas para trabalhar para ele, abria um CNPJ consequentemente, e aí começava a produzir alguma coisa, seja um serviço ou um produto, e vendia tal. Mas nesse processo mais recente, o que a gente tem visto é isso, é o empreendedor de si mesmo, né? Não sei como é que é o conceito na economia, se é o pequeno burguês que se fala, né? Que é a pessoa que tem as suas ferramentas e o seu próprio trabalho, né? Você não tem outros empregados, é uma empresa, né? Um CNPJ que não tem outros empregados a não ser o dono e que os meios de produção dela são, na verdade, os meios que a pessoa já teria, né? Então, o celular, no caso do Uber, ele já teria, uma pessoa já tem um celular, eu tenho um celular e não sou Uber, né? A pessoa tem um carro, Uhum. ela pode usar esse carro para levar os filhos na escola, agora ele pode usar o carro para o trabalho, mas quer dizer, ele não comprou uma máquina, uma coisa assim. E aí essa pessoa, de repente, ela cai nesse conto de que você vai virar um patrão, que você é um empreendedor, que você não precisa ter chefe, não precisa ter horário, e aí a pessoa, de repente, ela acha que se tornou um empreendedor, mas ela não está abrindo uma empresa, ela eventualmente abriu um CNPJ para ela mesma, mas ela não tem Uhum. funcionário, ela não tem máquina, e algumas empresas estimulam isso, né? Então você pega, principalmente em algumas áreas como tecnologia, você fala, a empresa, né, no caso, fala para o funcionário da área de TI, olha, se você abrir um CNPJ, a gente contrata você como prestador de serviço, a sua empresa como prestadora de serviços, e a gente vai pagar uma remuneração maior do que o seu salário. Aí, a princípio, a pessoa faz a conta, né? Fala assim, bom, vou receber mais, né? Só que o que não é esclarecido é que quando acontece esse processo, na verdade a empresa está gastando menos, porque ela não está pagando uma série de direitos trabalhistas que esse funcionário teria, e essa pessoa ele continua sendo um funcionário, apesar dele ter um CNPJ, e ele achar que ele não tem horário, que ele não tem chefe, ele continua sendo um funcionário, porque ele pode simplesmente ser demitido, se ele não entregar aquelas demandas, e agora essas demandas não têm horário, ele vai ter que simplesmente atender no prazo que for determinado, independente se for mais de 8 horas por dia, mais de 50 horas por semana, mais de 100 horas por dia, ele vai ter que atender, só que se ele ficar doente, ele não vai ter nenhum auxílio, se o contrato for rescindido, ele não vai receber nenhuma verba, auxílio-desemprego, não vai ter férias, não vai ter 13º. Então, no fundo, é uma forma de você burlar as leis trabalhistas. E nesse caso, esse exemplo que eu dei, como isso é muito evidente,
a Justiça do Trabalho acaba desconsiderando essa relação falsa, né? Então o juiz ele vê, Aham. ele fala assim, olha, está claramente aqui uma relação de trabalho. O fato de vocês terem criado essa empresa fictícia não altera a relação, né? Agora, no caso da uberização dessas empresas de entrega, é um pouco mais difícil, né? Porque a pizzaria ela chama o motoboy que vai entregar a pizza por um aplicativo. Não tem mais aquela pessoalidade, não é a mesma pessoa, né? Então, um dia o motoboy atende uma pizzaria, a segunda entrega ele já vai atender uma outra empresa, na terceira uma outra, e aí fica difícil você vincular a quem ele está servindo. E a empresa, no caso a Uber, a Rappi, o iFood, diz: bom, eu sou uma empresa de tecnologia, não tenho absolutamente nada a ver. Eu só estou aproximando essas duas partes. E aí fica uma relação muito complicada do ponto de vista trabalhista, porque essas pessoas estão trabalhando, elas agem, elas não são empreendedores, não são donos de empresa, imagina. O motoboy é um trabalhador, antes de existir essa tecnologia, ele estava ou numa cooperativa ou era empregado da empresa. E de repente ele Aham. passa para um mercado em que ele é ele por ele mesmo, e essa liberdade dele ser o patrão dele mesmo força com que ele tenha que trabalhar 14 horas por dia para ter um salário mínimo. Não, então, essa é a questão. Então, assim, se alguém nos perguntar, né, o que que é, qual o nome dá para esse vínculo, né, ou essa categoria econômica, é um trabalhador. Ele é um trabalhador em que ele vai sendo capturado por um tipo de ideologia, né, um tipo de utilização que pressupõe uma coisa que ela foi superada já na década de 30 e que a gente retomou, né, que é a ideia de que esse trabalhador ele negocia em condições de igualdade com o patrão, como se ele fosse, independente dele possuir ou não um contrato de trabalho, pressupor que ele estabeleça uma relação de igualdade na É, negociação. no Vocês direito. querem só uma coisa objetiva assim para a gente pensar? Primeiro, essa teoria que sustenta, né, quando a gente sai quando o paradigma keynesiano ele passa a entrar em colapso, né? Aí existe o fim do acordo de Bretton Woods, as crises do petróleo. Quando tudo isso vai acontecendo, vai emergindo duas teorias, uma depois da outra, né? Que é o monetarismo e a escola novo clássica. Essas escolas novo-clássicas, monetaristas, e os neoclássicos lá atrás, sabe o que eles pensam? Eles pensam que o desemprego ele só existe por dois motivos. Ou porque existe um desemprego friccional, né? Ou seja, as pessoas elas só estão desempregadas porque elas estão se deslocando de um emprego para o outro, ou porque elas escolhem estar desempregadas. Porque Hum, esse indivíduo racional, ele está olhando o nível de salário e falando, ó, por esse nível de salário, o meu cansaço, o meu desprazer com o trabalho não vale a pena. Então, eu escolho estar desempregado. Esse sujeito, ele está, sabe fazendo o quê? Que eles chamam? Maximizando a sua utilidade. Ou seja, ele está satisfazendo de forma ótima, que é uma categoria econômica neoclássica, né? Ou seja, ele está otimizando a sua utilidade. Né? Ele está realizando o que é mais eficiente do ponto de vista econômico. Porque o pressuposto de você liberalizar tudo, de você tirar todos os tipos de regulação, é que tem um pressuposto chamado eficiência dos mercados. A ideia de que os indivíduos agindo livremente é uma ideia que talvez fizesse algum sentido quando Smith escreveu A Riqueza das Nações e que hoje é absolutamente absurda, dado o nível de oligopolização das grandes corporações. Mas era a ideia de que se cada um fizer o melhor para si, automaticamente estará fazendo o melhor para a sociedade. Né? Se cada um tiver as escolhas, né, individuais, automaticamente a sociedade vai estar atingindo a condição mais eficiente, mais produtiva. E o que a gente tem verificado é que, se naquela época já era absolutamente questionável, isso já promovia a fome, já promovia distorções sociais e econômicas profundas, hoje é avassalador. Né? Vale dizer que esse processo da uberização ele não é um processo que surgiu assim abruptamente, de forma
só com o fenômeno da, 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 das tecnologias recentes, né? Existia um processo social e econômico que culminou com isso. A gente, os cálculos que se fazia, né, logo que você foi liberalizando a economia, né, era que as economias, olha o trajeto, como as coisas foram sendo encadeadas, né? Inicialmente existia uma ideia de que aquelas grandes empresas do Fordismo, elas eram ineficientes, e aí você teria que fazer uma coisa que era cálculo do custo de transação, que era manda para fora da sua empresa tudo que não for exatamente o que te for mais produtivo. E aí se inicia o processo do quê? De terceirização. Então você começou a transferir para outras empresas o que era menos rentável ou que era mais te obrigava a ter que lidar com mais leis, mais legislações, que eles calculavam como tal do custo de transação. Se fosse muito caro passar para outra empresa, você fazia, né? E aí, assim, esse processo de terceirização, ele foi ele foi uma experiência que a gente ainda vive de forma profunda, né? Sempre viveu no Brasil, uma experiência de como você vai externalizando todos os custos, né? Então você vai flexibilizando a ação da empresa para que ela não tenha que arcar com os custos, que é o que o Marx vai chamar de salto mortal da mercadoria. O que é? É o risco de ser capitalista. Você tem uma coisa quando você é capitalista, você tem o dinheiro e o risco de perder o seu dinheiro. Para você tem a possibilidade de ganhar o mundo ou de perder alguma coisa do seu dinheiro. Então, o que eles estão fazendo é transfere todo esse risco, tudo que for possível, e eles foram transferindo primeiro para as empresas terceirizadas, de alguma forma precarizando o trabalho, né? Inicia um processo de ultra flexibilização e chega num atual patamar em que eles utilizam uma tal de uma economia da multidão, né? Ou seja, uma multidão de pessoas negociando individualmente com empresas. Se alguém me perguntar para quem que o motorista, para quem que o entregador de pizza presta serviço, ele presta serviço para rap. Ele presta serviço, ele tem vínculo. A gente vai colocar no nosso artigo, para todo mundo que está ouvindo, né? A gente vai colocar alguns dados do estudo do Aliança Bike. Nesse estudo, olha o que eles evidenciam. Que os meninos que entregam comida de bicicleta, a grande maioria, a metade tem até 22 anos de idade, 70% tem até 27 anos de idade, eles pedalam 50 quilômetros por dia e eles trabalham, mais da metade trabalha mais de 9 horas, e existem vários trabalhadores, né, uma proporção, mais de 25% trabalha mais de 12 horas por dia. Sabe como? Pedalando. Então, você imagina o que é para um trabalhador, primeiro, ele tem que ter uma bicicleta, ou emprestar uma bicicleta, ou alugar uma bicicleta, ele tem que comprar um celular, precisa pagar o plano, ele vai trabalhar de 10 a 12 horas por dia, essa é a opção de emprego que ele tem, e ele vai receber menos que o salário mínimo. Se eu fiz o cálculo aqui, que se esses trabalhadores aqui na média, né, se eles trabalhassem 44 horas semanais, eles receberiam menos que R$600. Então, assim, pensemos que tipo de economia que nós vivemos. A gente vive uma situação que é muito peculiar, que é o quê? A gente lida com um nível de avanço das forças produtivas, um nível de avanço tecnológico profundo, né? Então, estamos falando aqui de machine learning, diferentes tecnologias, diferentes formas de utilizar algoritmos para aplicar inteligência artificial. A gente fala sobre internet das coisas, sobre nanotecnologia, transformação da matéria, e a gente está fazendo o processo de rotação do capital funcionar rodando uma manivela fisicamente. Então, não estamos falando aqui sobre o sujeito que está fazendo um logo para alguém na Índia, entendeu? Que a gente poderia considerar que isso é um outro tipo, um novo formato de economia, um novo formato de relações de trabalho que está vinculada com esse padrão tecnológico. Isso que eu estou falando aqui é uma coisa que é inerente e caracteriza o mercado de trabalho no Brasil. O que caracteriza o nosso mercado de trabalho?
um excedente estrutural de força de trabalho, alto desemprego, baixos salários e alta rotatividade. E sabe como a gente faz isso? Enfiando muita gente para trabalhar. O Brasil, na América Latina, a América Latina, dos países da América Latina, o Brasil é o segundo país com maior nível de taxa de participação de jovens. Os jovens entram para trabalhar muito cedo. Isso não é aleatório. Os jovens não começam a trabalhar com 14 anos. O trabalho infantil não é muito elevado ainda, simplesmente porque existe uma vicissitude ou uma cultura do trabalho. É porque nós temos desigualdade e pobreza. A desigualdade e a pobreza, ela compele as pessoas para o trabalho os mais precários possível. Nessa pesquisa que eu falei da Aliança Bike, sabe o que os meninos apresentam como um dos elementos, o elemento mais votado, qual é a vantagem de trabalhar entregando comida para o aplicativo? Eles falam que é um emprego que você não passa por processo seletivo. Ou seja, os meninos já tentaram muito conseguir emprego. Eles já foram para muitas entrevistas tentar conseguir emprego. E todas as vezes, assim, é a mesma resposta que é dada. Então, assim, o problema desse processo de uberização, em especial para os jovens, é o quê? É que esse tipo de ocupação não lhe proporciona, sabe esse negócio de, eu não tenho experiência profissional. Esse tipo de ocupação, ela não proporciona uma trajetória profissional. Ela não conta como uma experiência que você fala, não, o que você fez? Entreguei comida por aplicativo, então eu estou apto para ter um trabalho no escritório, estou apto para ser metalúrgico, estou apto para estar numa outra ocupação, né? Então, assim, é muito curioso que, assim, uma coisa que vai nos chamando a atenção e que isso deve ser observado é que esse tipo de economia, ele funcionou, ele adentrou na engrenagem do mercado de trabalho no Brasil como uma luva. Entendeu? Porque a gente sempre utilizou o trabalho super precário. Sempre teve um mercado de trabalho polarizado. Né? A pobreza, ela é muito funcional para a forma como o capital funciona no Brasil. Por quê? Porque ela rebaixa os custos de reprodução da força de trabalho. Então, me fala aí, ô Márcio, quando a gente viveu a situação de tentar aumentar um pouquinho o salário e direitos trabalhistas das empregadas domésticas. Qual foi o frenesi que aconteceu? Né? Vou pegar o gancho que você colocou, vou fazer um comentário jurídico e depois vou lançar duas perguntas econômicas. Né? Tem uma frase famosa de um constitucionalista do século XIX, se eu não me engano, que ele dizia o seguinte, né? Que entre o forte e o fraco, a liberdade oprime e a lei liberta. E é meio isso que a gente vê, né? Por exemplo, as leis trabalhistas, qual que é o pressuposto delas? O pressuposto é que o trabalhador e a empresa não estão em igualdade de condições. Nós não estamos falando que o Itaú está negociando com o Bradesco, nós estamos falando que o José da Silva está negociando com uma multinacional. Então a lei serve para equiparar essa relação, porque senão a grande empresa vai sempre oferecer o salário mais miserável para a pessoa que precisa de um emprego, né? Então, as leis trabalhistas equilibram isso. Isso não funciona só nas leis trabalhistas. Por exemplo, nas relações de consumo é a mesma coisa. O Código do Consumidor entende que as pessoas físicas comuns que estão comprando produtos, elas não têm a mesma condição de negociação com as empresas que estão vendendo os produtos. Porque nós temos essas duas dimensões, né? Se por um lado a gente é trabalhador, do outro lado nós somos consumidores. E isso que forma essa nossa relação aqui econômica, né? E essa questão das empregadas domésticas foi isso mesmo, né? As leis trabalhistas, né, quando elas começam a surgir ali na década de 30, década de 40, até a CLT, acho que de 43, se eu não me engano o ano exato, é um processo que a economia achava mais normal ou necessitava que o Estado intervisse mais nos processos econômicos, e o Estado, no mundo inteiro, isso é um processo que aconteceu no mundo inteiro, ele estabeleceu também obrigações para as empresas. Bom, o Estado está aqui, a sociedade, através do Estado, está ajudando as empresas, então as empresas têm que fazer alguma coisa em troca para os trabalhadores, estabeleceu-se as leis trabalhistas. E no princípio, nessa época, nos anos 40, apenas os trabalhadores urbanos foram incluídos, só eles tinham direitos trabalhistas, porque é o processo do capitalismo. O trabalhador rural não era considerado parte da economia capitalista, né? E simplesmente continuou sem direitos numa relação meio semi-feudal, quase de escravidão.
E aí, conforme foi evoluindo a sociedade brasileira, né, em particular com o fim da ditadura militar, na Constituinte, esses direitos trabalhistas foram ampliados para os trabalhadores rurais. Foi um processo de ampliação dos direitos trabalhistas. É um processo muito importante, positivo, né, de evolução da nossa sociedade. Só que houve uma exceção, que foram as empregadas domésticas. E é interessante, né, a profissão da empregada doméstica, ela é quase que vista como um resquício da escravidão, né? Que você tinha ali um escravo, uma pessoa escravizada que fica fazendo as atividades domésticas que você não quer fazer. Você é muito chique para lavar a louça, para limpar o chão, para limpar o banheiro, então você contrata uma outra pessoa. E essa pessoa não tinha nem os direitos trabalhistas, eu não precisava pagar tudo que eu precisaria pagar caso eu fosse contratar um funcionário com todos os seus direitos, né? E aí, isso é um absurdo, é um escândalo se a gente pensar hoje em dia, mas foi por muitas décadas assim, e recentemente houve a emenda constitucional que incluiu as empregadas domésticas, e foi uma gritaria de gente dizendo que as empregadas iam ficar sem emprego, que elas iam ser demitidas, iam morrer de fome, e não foi o que se viu na época. As pessoas que não queriam de jeito nenhum fazer os trabalhos domésticos continuaram mantendo as suas empregadas e pagando os direitos trabalhistas que eram devidos. Isso não gerou desemprego nessa área das empregadas domésticas. E aí, né, só para devolver aqui o tema econômico. Márcio, eu acho que ficou Oi. uns 5 segundos parado. Volta uns 5 segundos anteriores que estava Bom, eu comentando. estava dizendo que isso não gerou, pelo menos naquele momento, desemprego, né? Os direitos trabalhistas Sim, sim, sim. das empregadas domésticas não gerou desemprego naquele momento. Se depois houve um desemprego, foi, na minha opinião, foi por um processo geral da economia que não afetou só aquela categoria, né? E devolvendo aqui o debate para o campo econômico, né? Eu queria fazer uma pergunta. Primeiro, né? A sua proposta é discutir juventude e uberização do trabalho. Eu queria saber se isso é um recorte metodológico ou se de fato é um fenômeno, essa economia de plataforma, sob demanda, ela atinge principalmente os jovens. E a segunda pergunta, né? Esse é um processo mundial. E no mundo inteiro, essa nova forma de trabalho tem sido recebida assim? Ou é uma particularidade brasileira de que isso é usado para prejudicar os direitos trabalhistas? Ou se existem países que não, que houve a tecnologia? Vou até dar uma sugestão. Por exemplo, podia existir uma lei trabalhista que estabelecesse que o valor mínimo de uma entrega é uma proporção entre o salário mínimo e o tempo que a pessoa faria entrega. Então, quer dizer, aí em 8 horas de trabalho por dia, um motoboy poderia atingir o salário mínimo e se ele quiser trabalhar por 12 horas, estaria recebendo horas extras, né? Quer dizer, é possível que exista leis que estabeleçam uma condição justa e digna de trabalho, apesar da tecnologia. Quer dizer, não é a tecnologia que gera a precarização, é a relação social que se utiliza dela. E só pegando um gancho dos jovens, né? Os jovens que são tão afeitos às novas tecnologias e se adaptam tão bem, isso também não serviria como gancho para eles também protestarem contra essas condições, aproveitarem essas tecnologias, né? Foi uma pergunta que o pessoal que está assistindo colocou, né? Será que pelo WhatsApp não dá para os entregadores desses serviços se organizarem e reivindicarem e fazerem, sei lá, uma greve, uma paralisação? Então, são essas provocações econômicas que eu deixo para você. Várias que você vai me ajudar a responder aí, porque são várias questões que estão colocadas e não são nada fáceis de serem respondidas, tá? Vou começar falando sobre o porquê que eu resolvi abordar a questão da juventude. A minha tese, ela não é especificamente sobre uberização, né? Mas é inevitável conseguir tratar sobre o processo da inserção dos jovens no mercado de trabalho e não falar disso agora. Um pressuposto que eu tenho no meu trabalho, isso uma orientação também do meu orientador, né? A forma como ele conduz, né? Que é o Postman, é que a gente não existe um mercado de trabalho dos jovens, né? O mercado de trabalho é um só. E qual que é a relevância disso? A relevância disso é sempre que a gente optar, que a gente escolher carteira de trabalho verde e amarela,
formas e outras formas burladas da gente reduzir direitos trabalhistas para os jovens, nós estamos degradando o mercado de trabalho como um todo, não o mercado de trabalho dos jovens. Então, a gente tem várias ocupações ligadas a jovem aprendiz, né, que deveriam ser ocupações que apresentassem uma inclusão no mercado de trabalho, que apresentassem formação para esses jovens, e os jovens eles conseguem uma ocupação com salário reduzido, com direitos reduzidos, para serem repositores do supermercado. Então, o mercado de trabalho é um só, né? E a gente vive um processo que ele vai impactar o nosso mercado de trabalho como um todo, mas, sobretudo, em quem está ingressando no mercado de trabalho. A minha hipótese, na minha tese, é que quando a gente olha para os jovens, a inserção dos jovens no mercado de trabalho, nós estamos olhando mudanças estruturais e estamos olhando um certo farol de para onde está indo o mercado de trabalho. Entendeu? É por isso que eu não estou olhando o mercado de trabalho, a inserção dos jovens no mercado de trabalho, porque eu só quero saber como os jovens se encontram. Mas é porque eu acho que isso é uma questão que vai se desdobrar. E vai se desdobrar por quê? Imagina comigo, o Márcio, o jovem que está recebendo, que pedala 10 horas por dia, pedala 50 quilômetros, e que recebe R$ 930 por mês, você acha que essa pessoa, digamos que ela não consiga fazer um salto na profissão e comprar uma moto, você acha que essa pessoa consegue pedalar por quantos anos? Você acha que ela consegue, com 30, com 40 anos, com 50, continuar tendo esse desempenho? O que a gente espera no mercado de trabalho é que as pessoas consigam construir transições no mercado de trabalho, progressão, para que elas comecem recebendo um pouco menos, elas vão experimentando, é normal os jovens lidarem com maior rotatividade no mercado de trabalho, porque eles estão experimentando outros tipos de ocupação, né? Agora sim, depois que ele se consolida numa ocupação, não é razoável que ela comece a ter salários um pouco maiores, desafios maiores, né? Comece a ter um horizonte profissional que seja mais adequado, né? Então, o que a gente verifica é que se a gente, no formato como está, se aprofunda esse processo de uberização, tudo leva a crer que as pessoas não vão conseguir compor a sua renda com uma ocupação, né? A tendência é que elas se vinculem a um leque, né? A um leque de atividades que vão ter que ser transformadas durante a vida, que várias ocupações que pagam salários baixos, né? E que, de alguma forma, é o que eles vão chamar na economia, no debate sobre uberização, de um monte de profissionais amadores, né? Então, o sujeito que era taxista, ele tinha um certificado de que ele era taxista, existia uma regulação pública e as pessoas sabiam que estava entrando num táxi, né? O sujeito que está... mínimo para bandeirada, para quilometragem. Ele tem um valor mínimo. E assim, eu não estou eximindo nada de cambalachos que também existia nesse setor, né? Não estou falando, não é essa a questão. Agora, a questão é que esse sujeito que vai ser Uber agora, daqui a pouco ele vai entregar pizza de moto, daqui a pouco ele vai fazer uma outra atividade. Eu conheço um rapaz, um amigo, né, o Márcio, que ele fazia assim, ó, ele era montador de móveis. Então, quando ele montava os móveis, ele ligava, ele tinha um carro alugado que ele fazia Uber, então ele ia atravessar a cidade, ele ligava o aplicativo de Uber para ele ir carregando as pessoas até chegar lá. Chegava lá, ele montava o Uber, montava os móveis. E antes de sair de lá, ele começava a olhar na OLX, ele tinha alguma televisão, rádio, algum eletroeletrônico quebrado para ele comprar, arrumar e revender. Então, ele via que era lá em Santo André. Então, ele pegava o carro, vinha carregando de Uber até Santo André, pegava isso, passava a noite arrumando esse eletroeletrônico, colocava no OLX, tentava vender, né? Quando fosse fazer a entrega, fazia o mesmo sistema. Então, você percebe que é uma economia, né? Que nós estamos falando aqui sobre aumento de produtividade, não é isso? Então, assim, é uma tecnologia que pode aumentar muito a capacidade produtiva da sociedade, sendo que, na verdade, a gente começa a colocar
um número, uma multidão de pessoas fazendo atividades para conseguirem subsistir, atividades em que ela precisa se virar, ela não necessariamente ela é tão boa nisso, não necessariamente é o que ela gosta de fazer, não necessariamente é o que ela quer, mas ela fica envolvida com essas atividades por 12, 14, tem trabalhadores de economia de plataforma que trabalham 18 horas por dia. Então, assim, e é por isso que eu acho que olhar para onde o que acontece com os jovens é um elemento chave. Né? Um elemento chave porque a gente já verifica em alguns estudos que tem jovens que recebem salários, né, na economia de plataforma superiores aos mais velhos. Qual que é a indicação disso? Que durante a sua vida, o seu nível salarial vai declinar. Então, assim, olha que sociedade deplorável, né? Em que as pessoas vão numa ocupação e com o passar do tempo as coisas vão piorando. Eu estou dizendo isso porque não é inescapável, entendeu? Existe forma da gente criar regulação. E essas regulações estão sendo apresentadas em vários lugares do mundo. A questão é que a gente vive no Brasil atual uma situação em que a precarização é a regra, em que a Ludmila falava no debate agora recente, né, que é a economia do e daí, né? Se um presidente não se preocupa com as mortes das pessoas, acho que vai se preocupar com as condições de trabalho de um jovem, com as condições de trabalho de um idoso, né? Então, assim, porém, o trabalho, ele mais do que nunca, ele é o centro da vida das pessoas. Aí a gente fala, porque o Keynes, né, ele fez um prognóstico, o Keynes ele falou, ó, de acordo com os meus cálculos, a gente vai aumentar a produtividade da economia global nessa proporção. Ele acertou. Com isso, a gente vai poder deixar de trabalhar nessa proporção. Ele errou redondamente. Errou profundamente. Ele achou que a gente ia conseguir chegar numa sociedade de trabalhar 3 horas. Né? Sendo que a gente está numa sociedade que as pessoas trabalham 12, 14, 18 horas por dia. Todos os dias da semana. Então, assim, a gente está vivendo Então, isso é uma questão. Né? Existe escapatória? Existe. No Brasil de hoje, cara, eu não consigo vislumbrar. Num Brasil em que um percentual tão grande da sociedade, eu não sei, dizem que é entre 20% e 30%, né? A gente nunca sabe exatamente como que os dados dessas opiniões, elas de fato são sólidos, né? Os dados são sólidos, mas que 30% das pessoas apoiam medidas fascistas, apoiam medidas que são que há 10 anos eram absolutamente rejeitáveis, né? Então, era um pacto da sociedade de refutar qualquer medida neofascista. E hoje a gente faz alguma concessão. Eu acho que essa concessão que a gente vive no mundo, e esse avanço do nazifascismo no mundo, ele tem a ver com um problema material. Entendeu, Márcio? Eu acho que a gente vive um problema material, as pessoas estão vivendo pior, as pessoas estão trabalhando mais e estão consumindo de uma forma em que é inescapável, porque todos os bens da sociedade são mercantilizados. Eu uso um exemplo na minha tese que era, não sei se você como eu, né, recorda que antigamente a gente comprava o pacote Office e usava o pacote Office. Agora a gente aluga o pacote Office, né? Então, um paralelo que só nos vale para perceber como nada, né, como essa dinâmica ela acaba sendo inescapável, é que as pessoas compravam o carro, e o seu carro, depois que você comprou, ele já não é mais uma mercadoria, ele não fornece bens de mercadoria. Né? E assim, é uma tendência que os jovens já não comprem mais carros e não querem dirigir, vão andar de Uber. Né? Então, assim, você está o tempo inteiro vinculado a uma dinâmica de bens e serviços mercantilizados, e muito mercantilizados. Então, assim, você conseguir ter alguma renda não é mais uma opção. Né? Não é mais uma opção como a gente, quando vivia, o Brasil se urbanizou em muito pouco tempo. Né? A gente, até a década de 50, era eminentemente agrário. E a gente se urbanizou nesses 30 anos seguintes, de forma muito rápida, precisando transformar bens e serviços em mercadorias, e a gente chega num estágio agora, não só no Brasil, mas em escala global, de muitos bens e serviços supermercantilizados, ultramercantilizados. E a força de trabalho ultramercantilizada. Força de trabalho que mesmo o Marshall, que é o pai dos economistas
liberais, ele falava, ó, a força de trabalho não pode ser tratada como um saco de batatas. E aí os liberais de hoje falam, cara, não é, porque é pior que um saco de batata. Entendeu? Porque o saco de batata, ele pode servir de diversas formas. A força de trabalho, cara, eu contrato por minutos. Então, na prática, é você envolver todo mundo numa lógica, numa dinâmica de acumulação muito particular. E isso promove uma integração da economia global de uma forma que a gente nunca viu, né? O que vale a gente dizer sobre essa questão, quais são as alternativas? Cara, existem muitas alternativas, né? E existe também outras formas das empresas resistirem, né, à organização desses trabalhadores. Primeiro isso que a gente falou, né, do empreendedor de si mesmo, é uma ideologia que ela é difundida em diversas dimensões da nossa sociedade, seja do ponto de vista religioso, pela teologia da prosperidade, seja do ponto de vista moral, né, que vai se difundindo nas famílias, seja... eu acho que tem uma dimensão disso que é a autoajuda, né, que a autoajuda é como se você sozinho conseguisse suprir todas as suas angústias. E suas angústias, elas não são legítimas, é só uma forma de pensar sobre elas, entendeu? Se você não está feliz de trabalhar 12 horas, cara, repensa a sua vida, entendeu? Repensa por dentro, entendeu? Vai trabalhar, mas, cara, o problema é só como você enxerga as coisas, entendeu? E isso faz uma yoga e isso resolveu. Então, assim, na prática, você vai tirando também uma forma de você jogar tudo nas costas do indivíduo, que isso é absolutamente liberal, né? Tipo, é uma ideia econômica liberal de que os indivíduos sozinhos se suprem e são responsáveis pelos seus seus males. Então, assim, o que a gente... o que essas empresas fazem é promover um processo também de concorrência entre as pessoas, né? Então, isso dificulta, complica a capacidade das pessoas se organizarem, né? Tem uma coisa assim bastante emblemática, né, que eu também acho que a gente deve pensar as alternativas, que tem acontecido, aconteceu ano passado uma mobilização global dos motoristas da Uber, né, motoristas e motociclistas da Uber no ano passado. E essa paralisação global, o Brasil também participou. Agora, vê só qual que é os dispositivos que eles criam para poder suprir, né, as dificuldades, para poder romper com as paralisações. Você sabe que o algoritmo, ele é um algoritmo procíclico, né? Então, conforme a crise se aprofunda, aumenta a oferta de trabalho, reduz as remunerações. Então, quanto mais desemprego, menores os salários na economia de plataforma. Então, quando começa uma paralisação, o que eles fazem? Aumenta as remunerações. Então, todos que escolheram não paralisar vão receber mais naquele dia. Ou vão receber um bônus, ou vão receber... Então, assim, o problema vão criando uma cisão todo o tempo, né, para impedir que esses trabalhadores consigam se organizar para estabelecer o que você falou. Um patamar mínimo de salário, condições de trabalho. No caso aqui, não sei se todo mundo aqui sabe, mas segundo o estudo da ABET, da Remir, né, que até saiu na BBC recentemente, durante a pandemia, aumentou o volume de trabalho dos entregadores de comida por aplicativo. Está se discutindo que esse trabalho é um trabalho essencial para que as pessoas consigam acessar os recursos, os bens de consumo, de subsistência, e esses trabalhadores tiveram um salário reduzido. Então, mais da metade relata, 47% relata que teve as remunerações menores durante a pandemia. Por que isso? Porque mais pessoas, em meio ao desemprego, à crise, foi buscar espaço nas plataformas. A Rappi, na América Latina, ampliou em 300% o número... ampliou, salvo engano, queria até pegar esse dado aqui, salvo engano, 300% o número de pessoas cadastradas para trabalhar. Então, você imagina, e eles aumentaram um volume colossal. E qual foi o resultado disso? Foram lá e reduziram as remunerações por entrega.
Ô Eusébio, só um aviso rápido. A live ela encerra em 1 hora. Então, em 10 segundos, nós vamos cair. Ah, é? Então tá O bom. pessoal pediu para você divulgar a bibliografia. Nós vamos divulgar no Facebook quando a gente divulgar o vídeo, tá bom?